Boa noite, pessoal. Quem vai chegando aqui hoje, desse tema bacana da nossa live. É um prazer que vocês estejam aqui comigo hoje. E também, se você gosta desse assunto, se você acha que pode te ajudar, também encaminhe a live, né, agora nesse aviãozinho aqui na parte inferior direita, para as pessoas que você gosta. Agora é o momento de fazer isso. E daí as pessoas vão entrando, vão chegando aqui, a gente vai poder fazer esse bate-papo. Tô vendo aqui umas pessoas bem queridas, né? Boa noite, querida. Boa noite, Raquel, tudo bom? Que bom que você está aqui. Já teve em outras lives aí também, eu tenho visto que você tem participado. Muito bom. Pessoal, quem for chegando aqui também me diga de onde que vocês são, só para eu entender um pouquinho de onde as pessoas são. Fala aí a cidade, né? Se pratica ou não pratica mindfulness. Coloca um pouquinho da experiência de vocês já no início, para eu saber um pouco o público. Daqui a pouco vai começar a chegar mais gente, mas vocês podem ir colocando para a gente podendo bater um papo aqui inicial, antes de começarmos aqui a live. Oi, Lia, tudo bom? Boa noite, querida. Tudo bem? Sempre junto aí, né, Lia? Maravilha. Você vai poder contribuir também bastante aqui com a nossa conversa de hoje à noite. Chegando aqui outras pessoas. Então, pessoal, de onde vocês são? De onde vocês estão falando? Boa noite, Mi, tudo bom? Maravilha, que bom que você está aí, querida. De qual cidade vocês estão? Só coloca aí o local e se vocês praticam, fazem alguma prática de mindfulness ou não. É uma novidade para vocês? Coloquem aí que eu quero saber um pouquinho de vocês. Escreve aí. Vamos ver se alguém coloca aí alguma informação a mais. Em São Paulo, um frio danado. Aqui também, querida. Acho que Curitiba tem o talento de estar uns 5 graus a menos sempre de São Paulo, né? Chuva, 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 chuva e bastante frio, né? Nunca praticou? Tudo bem. Sempre ao início, né? Ou pelo menos o interesse. A ideia também é despertar o interesse com a live, né? Lia, Curitiba, pratico diariamente, né? Maravilha, que bom, né? Conheço aqui umas pessoas que entraram também. Curitiba, mindfulness, meditação. Raquel também, pelo jeito, já trabalha um pouco nesse campo, né? Então, é interessante. Bom, então vamos começar a falar um pouco sobre esse tema, mindfulness e emoções difíceis. Por que a gente escolheu fazer essa live? Primeiro porque hoje é o Dia Internacional de Mindfulness, né? Tem ficado dia 12 de setembro, então existe o Mindfulness Day. Então a ideia é que as pessoas promovam reflexões, práticas em vários locais do mundo. Então essa é a intenção, né? A gente também está trazendo essa discussão aqui nessa live, né? Para que a gente possa entrar nesse campo de Mindfulness. Mas a ideia é também de colocar emoções difíceis. Por quê? Porque emoções difíceis são fenômenos que nós vamos nos deparar, né? Desde o início da nossa vida até o último momento, a gente vai ter emoções difíceis para trabalhar. E qual é a grande diferença entre uma pessoa e outra, né? Também nessa questão. É a forma como lida com os eventos difíceis da vida, né? Então você pega lá 10 pessoas que tiveram a perda da mãe ou do pai, que é um momento de vida muito difícil para todos nós, né? Quando nós perdemos o pai e a mãe. A gente vai pegar essas 10 pessoas, cada uma vai reagir de uma forma diferente. E o que faz essa diferença? Várias coisas, né? A percepção da pessoa frente à morte, tudo que ela carrega já de prática com ela, de experiências anteriores, como que a família dela enxerga a morte, né? E como que ela vai lidar com aquilo ali, né? Com aquela emoção que surge. Porque, claro, você perde uma pessoa querida, a resposta normal é a gente ter tristeza e estar de luto, né, por perder essa pessoa querida. Porém, tem pessoas que conseguem ressignificar isso muito rapidamente e em questão de algumas semanas já consegue voltar às suas atividades, consegue levar a sua vida nesse novo momento, sem aquela pessoa querida. E tem algumas pessoas que ficam lá anos naquele processo de luto. E qual é a diferença entre um processo e o outro? São habilidades internas e essas habilidades internas podem ser treinadas. Isso que é bastante importante a gente já falar desde o início da live. Por quê? Porque o mindfulness não é um estado que algumas pessoas têm, né, um estado de
paz, de tranquilidade, de calmaria, de eu saber lidar com todas as situações. Isso não aparece do nada, não cai de mão beijada para nós. Isso é um estado que pode ser cultivado, pode ser treinado, né? É um estado de treinamento da mente também. Então isso é muito importante porque já vai dando a noção de que a gente pode mudar as emoções difíceis, né? Ou a forma como a gente se relaciona com elas. Porque ter emoções difíceis é uma coisa normal dentro do ser humano. Mas a forma como nós nos relacionamos com ela, isso a gente tem bastante liberdade de como fazer isso, né? A Lia está falando aqui, para mim as práticas foram fundamentais no meu luto. Exatamente, né? Por quê? Porque justamente foi uma mudança de percepção frente a um fenômeno difícil. Então hoje a gente valoriza muito assim, o que aconteceu fora da gente, né? O evento de estresse. Alguém que brigou comigo, ou eu perdi o emprego, ou alguém morreu, ou de alguma forma eu perdi muito dinheiro, né? Então as pessoas valorizam muito isso, como se fosse só isso, mas na verdade o que faz a grande diferença nessa percepção ou no nível de sofrimento é como a gente se engaja nisso. E aí tem a ver com o nosso tema da live, como lidar com as emoções difíceis, né? Então, vamos pensar nas fontes de sofrimento. Eu coloquei várias emoções aí, né? Raiva, orgulho, ciúme, inveja, apego. Vamos falar um pouco sobre elas, que acho que é bem importante. Mas primeiro entender assim, de onde vem nosso sofrimento, né? Então, primeira reflexão a gente pode ter. De onde vem nosso sofrimento? Então, de uma forma geral, muito do que eu vou falar aqui tem a ver com a minha trajetória pessoal, né? Então, eu sou praticante do budismo já há algum tempo e já li muita coisa sobre o budismo, sobre psicologia positiva, sobre mindfulness, constelações, de psicologia analítica. Então, é desse olhar que eu vou trazer algumas reflexões, né? Então, por exemplo, quando o budismo fala lá, as fontes do sofrimento, doenças, velhice, morte. Essas são as três grandes fontes, né? Então, a gente sofre quando está doente, a gente sofre quando a gente está velho, quando a gente vai perdendo faculdades, a gente sofre na morte, é difícil se desarraigar do corpo, abrir mão do corpo, né? Mas a gente sofre por outras coisas também. Então, se fala na separação com os entes queridos, que é um sofrimento clássico. Quem aqui já não sofreu porque ficou longe de uma pessoa que amava, né? Então a gente sofre quando a gente está longe de pessoas que a gente ama e ao mesmo tempo a gente sofre quando a gente está próximo de pessoas que a gente não gosta, que a gente tem aversão, que a gente considera inimigos, tá? Então esses dois sofrimentos, distância de quem ama, proximidade muito grande de convívio com quem você não gosta. Então isso são níveis de sofrimento. A gente também sofre quando a gente se sente privado de coisas que necessitamos, e esse necessitamos pode ser de vários níveis. A gente sofre quando a gente não tem comida, quando a gente não tem um lugar para descansar, a gente sofre quando a gente não tem condições básicas, né? A água e condições mínimas de vida, mas também a gente sofre quando a gente criou muitas necessidades, né? Então às vezes a gente quer o último celular, a gente quer a última roupa da moda, a gente quer o melhor relógio, e a gente não tem, e a gente sofre por causa disso. Então isso também é sofrimento, né? Então é uma outra forma de sofrer. E quando a gente se sente confrontado pelo que nós tememos. Então às vezes a gente tem que estar numa situação frente a frente com uma pessoa que a gente não gosta, com uma situação que é difícil a gente enfrentar, a gente também sofre porque é difícil se expor, é difícil enfrentar aquela situação. Então eu fui falando aqui de várias situações que levam a um estado interno de infelicidade, né? De não ter felicidade, não ter contentamento. Tudo bem. Agora vamos pensar um pouco mais a fundo, né? Que a infelicidade ela não é uma coisa que caiu na nossa vida, não é uma coisa dada. Essa é uma percepção muito importante. Ela é algo que é construído. Então a primeira noção aqui que é importante quando a gente vai lidar com emoções difíceis, a emoção difícil, por mais densa que seja, ela é criada por nós mesmos. E se é criada por nós mesmos, a gente pode também desmontar esse processo. Isso é muito bom, né? Porque não é uma coisa que tem existência fora da gente. Ela é criada. As emoções difíceis são criadas por nós mesmos. Por ser criadas por nós mesmos, a gente pode, de alguma forma, alterá-las, transformá-las. Então isso é uma boa notícia. Ainda falando sobre 3 equívocos. Eu vou trazer aqui para vocês 3 equívocos
por que a gente entra na infelicidade, por que a gente entra nessa experiência de não estar feliz, não estar contente, não estar pleno, não estar de alguma forma preenchido com propósito e com bem-estar também mental. Então, uma das crenças que a gente tem, um dos equívocos que eu vou colocar aqui, é de a gente achar que a infelicidade é inevitável, pois resulta de uma vontade divina ou de uma vontade de algo muito maior, né? Então não depende da gente, por isso a gente é infeliz. A gente tem uma situação ruim, vai ser assim, a gente ganhou isso e não tem o que fazer. É um pouco no extremo como os indianos que estão muito presos naqueles sistemas de castas. Muitas vezes eles pensam, né? Eu sou dessa casta, não tenho o que fazer, eu vou ser infeliz. Né? Então esse é um primeiro equívoco que vai gerar infelicidade. A Mi tá me lembrando aqui, é bem importante, né? Envie essa live para 3 pessoas que são super importantes para vocês. Eu acho que isso é bem legal, já é uma forma de lidar com as emoções difíceis. Nós vamos ver que uma das formas de lidar com raiva, com apego, com orgulho e inveja, é a gente justamente ter uma atitude de generosidade, ter atitudes de compaixão. Então, às vezes, enviar para as pessoas que você gosta essa live aqui já é uma forma de expressão, de superar essas emoções difíceis. Tá? A gente vai falar sobre isso. Um outro equívoco em relação à felicidade e infelicidade é a gente achar que a infelicidade não tem causa identificável. Ela se abate ao acaso, é um mero acaso. Né? Então, uma sorte ou uma dessorte, né? É um azar eu estar nessa situação, não tenho o que eu fazer, eu não tenho nenhum controle sobre a situação. Então isso é um equívoco também, porque muitas vezes a gente tem muitas possibilidades de mudar aquela percepção. Mas a gente olha e a gente já se abstém. Isso é algo que caiu aqui na minha frente, então por isso que eu vou sofrer, não tenho o que fazer. Né? E achar que o efeito sempre é o mesmo, né? Que embora a gente possa fazer coisas para tentar ser mais feliz, a gente fica infeliz porque é a nossa sina, é o nosso karma e assim por diante. Então essas são algumas formas de percepção errôneas sobre felicidade e infelicidade, tem a ver com as emoções que a gente vai falar a seguir, tá bom? Aí eu achei uma metáfora muito bonita quando eu estava também trazendo alguns elementos para esse tema, que é a metáfora do oceano e das ondas, né? Então, nós muitas vezes estamos vivendo as ondas. A gente se contamina muito pelas ondas das nossas emoções perturbadoras, né? Então a gente olha só para o que está aparecendo ali na superfície, mas lá dentro do oceano é calmo, né? Então eu acho que isso é uma metáfora importante, porque por mais que a gente seja tomado de uma emoção muito perturbadora, algo que realmente tira a nossa paz, isso é só a casca, isso é só as ondas do oceano. O oceano em si, da nossa mente, ele é muito mais vasto. E na medida em que a gente consegue se tornar mais sábio, mais maduro, a gente consegue perceber tanto as ondas quanto o oceano na sua profundeza. Isso é muito bonito, né? Quando a gente é criança, muito imaturo, a gente só percebe a casca, né? A gente percebe as ondas das nossas emoções perturbadoras. Mas quando a gente se torna um pouco mais maduro, a gente consegue aprofundar essa percepção e perceber que também tem calmaria nesse oceano profundo. Que por mais que esteja um maremoto lá em cima, dentro do oceano é muito tranquilo. No oceano da nossa mente, que é muito vasto, algumas ondas, algumas coisas acontecem, mas em si a nossa mente, o oceano da nossa mente, ele guarda essa tranquilidade. É uma qualidade dessa mente, né? Dessa mente mais ampla. Tá? Então isso é bem importante da gente gravar, né? Que é possível a gente ter essa experiência de um sábio, que é o quê? Se conectar com ambas as faces, as ondas do oceano e o oceano em si. Tá? Outra coisa que é importante, que eu deixei aqui anotado, é a gente, quando diante de situações difíceis, mesmo que a gente seja impingido, a gente seja levado a só resolver a nossa situação, se a gente conseguir treinar, ter uma atitude de olhar o próximo, de olhar empaticamente o próximo, isso é uma atitude que a gente pode treinar. Os treinamentos de mindfulness fazem isso, treinamentos de compaixão também fazem isso,
Mas quanto menos focado só no nosso problema, diante de uma emoção perturbadora, e mais interessado na situação do outro, quanto mais a gente faz isso e a gente torna isso um hábito, menos vulnerável a gente vai estar às nossas emoções perturbadoras. Por quê? Porque um dos antídotos para que as emoções deixem de ser perturbadoras é a gente tirar esse autocentramento exagerado, a gente achar que a nossa situação é a mais importante, precisa ser resolvida agora, né? A gente tem esse senso de urgência, a gente é meio infantil nesse sentido, né? Quando o bicho pega, a gente quer resolver na hora, mas na realidade o que gera a solução é quanto mais interessado, menos centrado em mim, mas mais interessado na situação dos outros, nas dificuldades que os outros passam também, menos autoimportância, menos foco para a minha situação, menos sofrimento. Então isso é muito legal porque quando a gente está numa dificuldade, se a gente abrir um pouco a nossa mente, a gente vai perceber que tem pessoas que passam dificuldades maiores que a gente. Isso é uma contemplação, né? Então, quando a gente se dá conta disso, o nosso problema fica menor, não fica? Vocês não têm essa impressão? De que o problema fica pequeno diante de uma situação tão trágica, às vezes, que o outro está vivenciando. Isso é muito importante. Isso é um grande antídoto para o nosso bem-estar. A gente conseguir tirar essa excessiva autoimportância. Né? Às vezes eu me dou conta assim, né? Vou falar de uma experiência minha, pessoal. Às vezes eu tenho uma dificuldade, quando, por exemplo, alguma coisa não dá certo, eu ligo lá no serviço telefônico, e aí você fica ouvindo aquela musiquinha, e aí passam para lá, passam para cá, passam para lá, passam para cá, e aquilo vai tirando a sua paciência. E você começa a ficar irritado, e você começa a brigar, a falar rudemente, você começa a ficar com sensação de raiva no corpo, tudo isso vai acontecendo, né? E aí a gente se dá conta da besteira que é isso, do quanto a gente valoriza excessivamente isso. Quando a gente vê na televisão uma dificuldade que uma pessoa passou, sei lá, alguém que a casa desmoronou, uma guerra na Ucrânia, por exemplo, quando você vê aquelas cenas de guerra, as pessoas passando aquela dificuldade, em que perderam inclusive simbolismos, identidades, várias coisas muito mais profundas do que aquele telefonema, né, em que eu tenho que resolver a minha situação. Então isso é um exercício para nós, né? Então, primeira coisa é isso, tirar o autocentramento, olhar mais empaticamente para a situação dos outros. Isso é um grande antídoto para emoções perturbadoras. A gente geralmente, a gente não faz isso. A gente acha que a nossa situação é mais importante, eu tenho a prioridade, tem que ser eu, né? Então, é um problema. Quando a gente está nesse processo, mais sofrimento. Quanto maior a autoimportância, mais sofrimento, né? A gente já vai falar do apego. Quanto mais apego ao eu, mais apego às minhas necessidades, mais sofrimento, eu fico muito vulnerável. A palavra é vulnerabilidade. Quanto mais a gente age dessa forma, a gente se torna muito vulnerável. A Lia está falando, algo que aprendi é olhar de longe a emoção e a mente. Como você diz, olhar como se estivesse vendo o teatro da mente. Exatamente. Isso é uma outra técnica muito importante diante de emoções perturbadoras. A gente tem que treinar isso que a Lia falou, né? Que é justamente olhar de fora uma situação. Mas é bom a gente treinar isso quando a gente está mais ou menos estável, para que quando surgir uma dificuldade real, a gente tenha isso já treinado. Essa é a diferença entre quem pratica regularmente e quem é meditante de emergência. As pessoas, a maior parte, são meditantes de emergência. Ah, meu Deus, eu estou diante dessa situação, eu quero uma pílula mágica, eu quero uma meditação que vai resolver meu problema, eu meditei e não resolveu. As pessoas têm cabimento de falar isso, mas qual é a grande questão? Elas não treinaram preventivamente. Elas só vão olhar para isso quando estão no calor da emoção, quando estão sendo queimadas mesmo pela emoção, pela tristeza, pela raiva, pela inveja. Aí elas se dão conta de que elas precisariam de algum recurso, mas não tem, porque não foi criado essa condição anteriormente. Mesma coisa no tratamento médico, né? Eu sempre falo para os pacientes, é preciso ter visão preventiva. Essa semana, só para fazer um parênteses, né? Como a gente não tem esse olhar preventivo. Um paciente meu que consultei há 1 ano e pouco atrás, exames horríveis, exames de inflamação horríveis, ele estava se sentindo até bem, sem grandes sintomas. Mas horríveis os exames todos, cardiológicos, muito ruins. E eu falei, olha, ou você faz uma mudança na sua vida,
ou você coloca um outro estilo de vida, ou você vai ter um problema ali na frente. Entrou por um ouvido, saiu pelo outro, né? Ele não estava sentindo nada, achou que estava tudo bem, mas veio o infarto, né? Veio o infarto, teve que fazer uma revascularização de emergência, com várias pontes lá, né? Ponte safena, mamária, daí deu complicação na cirurgia e ficou na UTI, perdeu um monte de massa muscular. E aí você fala assim, puxa, por que essa pessoa, quando podia ter feito alguma coisa antes desse desfecho, não fez, né? Porque ela não acreditou, ela não acredita na prevenção, né? Ela segue por impulso, ela segue por coisas que vão acontecendo. A maior parte de nós, a gente não aprendeu isso nem na nossa família, muitas vezes, nem na escola. A gente não tem visão preventiva emocional também. A gente age de acordo com o que a gente consegue, né? Então a gente é arrastado muitas vezes pelas nossas emoções porque a gente não tem nenhuma outra referência. Então isso que a Lia colocou aqui, esse treinamento de olhar de fora a emoção, ele é muito bom. Mas ele é bom se a pessoa faz quando ela está bem. Porque na hora da raiva é muito difícil que essa pessoa tenha uma capacidade de reagir bem. Que ela não treinou isso antes. Ela não tem o background. Ela não tem as condições internas para olhar diferente aquela situação. Ela vai ser arrastada pela raiva. Tá? Então, isso é uma coisa bem importante que a Lia trouxe aqui. Aí, coloquei aqui, nosso sofrimento não tem tanta relação com os fatos em si, mas mais com as percepções e atitudes internas que temos diante deles. E é isso que está faltando, né? As pessoas não investem muito na percepção que elas têm das coisas. Elas acreditam muito que as coisas em si são causa de felicidade ou de infelicidade. E na realidade a ciência já provou que não é assim. Se você for olhar uma pessoa que tem hoje R$1 milhão, né? É para estar feliz, ela tem dinheiro e tudo mais, né? Apesar que hoje em dia 1 milhão quase, mas é alguma coisa, né? Para quem não tem nada, 1 milhão é bastante. Se ela tiver 5 milhões, se ela tiver 10 milhões, a gente vai ver, os estudos mostram, não acrescenta em nada praticamente a experiência de felicidade que ela tem, né? Então, você diria que a felicidade está no dinheiro, em ter muito dinheiro? Na verdade, a ciência tem mostrado que não é bem isso, né? Dinheiro pode trazer felicidade, claro, facilitar coisas, mas a experiência interna de felicidade muito pouco impacta, né? Então, por isso que tem essas comparações que muitas vezes tem até um índice, né, que foi criado, que é a felicidade interna bruta. O governo do Butão, né, tem um FIB, o maior FIB do mundo. FIB é a felicidade interna bruta. Por quê? Por mais que aquela população tenha condições super simples de vida, com muitas limitações, eles têm um estado interno de felicidade muito grande, de muita estabilidade. E o que faz isso? É uma cultura muito centrada na meditação, em entender processos internos emocionais. Então hoje eu diria assim, né, temos professores aqui, mas nós somos um pouco analfabetos emocionais. A gente não, analfabetos também dos nossos pensamentos. A gente não consegue identificá-los. A gente segue o fluxo, a gente toca, a gente é muito automatizado. E o mindfulness, por que ele ajuda tanto nesses processos? Porque ele vai conseguir desacelerar esse automatismo. Vai fazer a gente reconhecer melhor o que opera dentro da gente, esses pensamentos, essas emoções. Então isso é bem importante depois para a gente poder ter um alívio das emoções mais aflitivas. Então a gente é analfabeto emocional, a gente não aprendeu a lidar com as nossas emoções, a gente não aprendeu muitos valores, a gente foi aprendendo nas trombadas da vida, eu diria assim, né? E isso algumas pessoas conseguem aprender e outras, na verdade, não usam bem isso, porque faltou uma maior orientação, né? Então, isso é bem importante. O que muda a nossa experiência de felicidade não é tanto o que está acontecendo externamente, mas é o filtro, é a forma como eu enxergo aquelas coisas, né? E esse filtro, a forma como eu enxergo essas coisas, isso é mutável, isso pode ser treinado, isso pode ser ampliado, isso pode ser... A gente pode inserir vários filtros, só que a gente não faz isso. A gente abdica desse poder. Essa é a grande questão, né? Ó, a Bárbara, precisando disso, que bom. É isso, querida. A gente precisa parar um pouco, às vezes, desse automatismo louco que virou nossa vida, essa aceleração imensa, e parar para pensar no que realmente é essencial, né? Então, às vezes você vê, né, que nem esse paciente que eu falei, imagina, o cara
passou trabalhando, e agora o cara quase morre, entendeu? É uma vida que foi desperdiçada. Até ontem eu coloquei um post aqui do Leandro Carnal que ele fala sobre isso, que a vida não pode ser uma existência medíocre. A gente está aqui muito pouco tempo, é muito rápido, e a gente precisa dar um senso de propósito para a nossa vida, né? Algo maior, algo transcendente, até diria. E eu estimulo isso nos pacientes porque quando a pessoa está muito focada na materialidade apenas, ou nas coisas muito lineares, 1 mais 1 igual a 2, falta espiritualidade na vida dela. A gente sabe que as pessoas que têm pouca espiritualidade são menos felizes, têm menos estado de felicidade interna, né? Então, a gente está falando de um estado que pode ser cultivado e que não custa nada. Basta a pessoa querer cultivar oração, cultivar gratidão, cultivar compaixão, como a gente vai falar um pouco mais para frente, estado de amor, de conexão com as coisas. Isso pode ser treinado. Não espere a vida colocar na sua frente alguma situação que te estimule isso. Faça por você mesmo. Porque daí, mesmo que um dia você esteja numa situação muito difícil mesmo, sabe? Você pode se imaginar numa situação que seja difícil para você, você vai ter algum tipo de habilidade interna para lidar com isso, né? E aí é importante o treinamento. Então, tem uma frase da Dalai Lama que eu gosto muito, que ele fala assim: um sofrimento profundo pode nos abrir o espírito e o coração e nos abrir para os outros. É justamente isso que a gente está falando. Vamos usar o sofrimento como um motor de transformação para que eu me conecte mais com os outros. Por quê? Porque quando eu sofro, somos seres humanos, nós sofremos. Se eu consigo entender o que o sofrimento está nos trazendo, o que está me trazendo, e eu consigo perceber que eu não estou sozinho, que várias pessoas sofrem daquilo que eu sofro também, que várias pessoas já sofreram no passado, vão sofrer, você se conecta, você não se isola, né? Então isso é muito importante, tá? O que o Dalai Lama está falando aqui. E aí também tem uma coisa muito importante: contemplações que ajudam a gente a sair daquela prisão das emoções. Contemplar que há um caráter superficial nas nossas preocupações. Nós nos preocupamos por coisas completamente medíocres, né? Em geral, a gente está preocupado com coisas que não são essenciais a maior parte do nosso tempo, né? E há uma passagem irreversível do tempo. O tempo está esgotando. Desde o momento que nós nascemos, né? A gente está esgotando nosso tempo. A gente tem que olhar para isso. Não adianta dizer, não quero falar sobre isso. Não adianta, é uma verdade. Cada dia menos tempo, né? Então a gente precisa ter esse senso de urgência que leva a gente para uma transformação, que tira a gente dessa alienação, que tira desse estado zumbi que muitas vezes a gente vê as pessoas vivendo, que é uma vida de comer, deitar, dormir e trabalhar. É muito medíocre uma existência assim, vocês não acham? Nós temos muita capacidade, o ser humano tem muita capacidade. Então só trabalhar, comer e dormir não dá, né, gente? É pouco demais, é muito pouco, tá? Então a gente precisa pensar, contemplar que o tempo é curto, o tempo está passando. Se nós não fizermos nada, nenhum movimento, o tempo vai passar muito rápido. A gente pode se arrepender de não ter aproveitado melhor nosso tempo, tá? Também outra contemplação que é importante, junto com a questão do tempo, das preocupações medíocres que temos, é contemplar a nossa fragilidade. Essa é uma contemplação que eu faço diariamente, né? Porque estou eu aqui com meus quase 40 anos, né? E estou bem, estou me sentindo muito bem, muito forte e tal. Mas aí pode acontecer qualquer coisa. Eu posso estar vindo para casa e me acidentar e morrer, acabou. Eu posso levar um tiro, eu posso ter uma doença grave. A gente não pode deixar de contemplar essas possibilidades, porque isso são possibilidades. Luiz, mas você está sendo muito pessimista. Não. Eu estou fazendo um exercício de perceber a minha fragilidade. Nosso corpo é muito frágil. Nosso corpo humano é muito frágil. A pessoa está aqui, daqui a pouco não está. Então isso também é uma coisa que ajuda a gente a focar no que é essencial. Quando a gente tem esse senso de urgência, perceber a nossa fragilidade é muito importante para a gente poder direcionar o nosso esforço para o que é essencial. Sair
ilusão, desse sonho que a gente vive, tá? E também, então esses são os 3 pontos que eu gostaria de compartilhar com vocês. Tem algumas pessoas aqui que comentaram coisas. A Isabela colocou, acho que precisamos entender a felicidade está aqui e não ali. Exatamente, é o que a gente vai falar muito de mindfulness, muito legal. Raquel falando de automatismo, a Patrícia colocou, espiritualidade é algo sensacional, que quando existe no nosso dia a dia, tudo se faz diferente, até mesmo o modo de lidar com o dinheiro, onde gastamos ele e o que é realmente necessário ou não. Exatamente, querida. Exatamente. É isso. Espiritualidade é tudo, né? Mas contemplar essas situações não acaba atraindo? Isso aqui é legal que foi colocado. Né? Eu estava contemplando a minha fragilidade, que eu posso me acidentar, que pode acontecer alguma coisa. Você contempla isso porque são possibilidades. Mas você não se agarra a isso. Né? Então, quando a Mi coloca ali atrair as situações, na verdade, essas situações são ponderáveis, elas podem acontecer, elas são uma possibilidade. Né? Se a gente nunca treinar na contemplação dessas possibilidades, quando acontecer isso, nós não teremos nenhum tipo de treinamento. É a mesma história da morte. Todos nós vamos morrer, nós sabemos. Isso é uma verdade, está dada. Né? A gente só não sabe quando, como, em que circunstância. Então, contemplar a nossa morte como exercício meditativo e ver como nós nos relacionamos com isso é uma forma de você treinar para quando essa experiência acontecer e for difícil, eu já estou familiarizado com ela. É muito bonito isso que você trouxe, porque meditação tem a ver com a palavra yud. Yud, né, do tibetano, tem a ver com familiarização. Meditar é se familiarizar. Também tem a ver com familiarização. Eu preciso me familiarizar com a minha raiva, eu preciso me familiarizar com o meu orgulho, eu preciso me familiarizar com as coisas mais negativas, no sentido de eu reconhecer elas, no sentido de eu saber como elas operam dentro de mim. Se eu evito a todo custo, o tempo inteiro, eu reprimo. Né? Aquele mecanismo da repressão, que a psicanálise já falou lá muitos anos atrás. Quanto mais eu reprimo, e Jung tem uma frase muito boa, né? Quanto mais eu reprimo, mais aquilo tem força. Mais aquilo vem à tona. Mais a minha sombra toma conta. Então olhar a sombra, olhar essas dificuldades, olhar de uma forma controlada, num ambiente protegido, você meditando na sua almofadinha todos os dias, percebendo as suas dificuldades, percebendo as suas fragilidades, percebendo que você é impermanente, você está aqui, daqui a pouco não está mais, que as pessoas que você ama também são impermanentes, então vamos trazer esse senso de urgência e de aproveitar esse momento que a gente está com elas. Então isso não é ser pessimista, nem de atrair as negatividades. Se não ficou claro, coloca de novo, que é importante a gente bater no papo. Tem que estar muito claro isso para vocês. Se vocês não criarem essa confiança de que contemplar essas coisas difíceis que eu estou falando pode nos levar a alguma grande transformação, a gente não vai fazer. A gente vai hesitar em fazer, a gente vai ter medo de que aconteça. Aí a gente é mais infantil ainda. Por quê? Porque a criança é assim, ela não quer nem olhar aquilo. Ela tem medo. Tem medo do bicho-papão, mas nem olha. A gente precisa aprender a olhar. A gente precisa ser adulto. Olhar as coisas como elas são. Né? Isso, a Elaine colocou. Seria contemplar a sombra? É isso aí. É uma conversa com a sombra. É uma conversa também com a inevitabilidade das coisas. Estamos aqui, mas daqui a pouco não estamos mais. Mas isso não faz a gente ser pessimista. Quando a gente valoriza o pouco tempo que a gente tem aqui, a gente pode usar esse tempo de uma forma muito mais útil, muito mais conectada com as pessoas. Entendem? A gente qualifica a forma de a gente se conectar com as pessoas. Então não é uma coisa ruim. Tá? Então, quanto mais urgente, mais o senso de que a vida está passando, de que a minha fragilidade existe, de que eu tenho boas condições agora, mas eu não garanto ali no futuro. Eu estou fazendo preventivamente, para que eu possa desfrutá-las. Mas você não tem a garantia. Então, quanto mais a gente é tomado desse senso de urgência, algum movimento começa a acontecer dentro da gente. A gente quer aproveitar o tempo com as pessoas. A gente quer se conectar, a gente quer se transformar, a gente quer buscar coisas maiores. Né? A gente sai da ilusão de que a gente é eterno, que é uma ilusão muito comum. Ou de que a gente não vai acontecer nada depois da morte. Niilismo total, acabou. Né? Então, tem uma crença aí que é o eternalismo, achar que a gente é eterno, que a gente tem o tempo que a gente quiser, a gente não tem. É um engano.
o tempo está escoando. E a outra crença errônea é o niilismo. É achar que depois de um certo tempo morreu, acabou tudo. Qual é a garantia disso? Você não tem garantia nenhuma de que é assim, né? Aí a Bárbara colocou, olhar sem sofrer, não é? Temos que aprender a olhar nossas dificuldades sem necessariamente sofrer por sermos assim. Exatamente, mudar as percepções internas, é isso que a gente está falando aqui. Aí tem uma frase do Shantideva. Shantideva aqui é um sábio indiano muito importante. Ele fala, se a cura, de que serve o descontentamento? Se não há, de que serve o descontentamento? Shantideva. O que ele está querendo apontar aqui? Bom, se tem solução, para que ficar descontente? Tem solução. E se não tem, para que ficar descontente? Já que não tem solução. Muito bom, né? Então, como a gente sofre de graça? A gente sofre de graça porque a gente é imaturo. A gente sofre nas situações porque a gente não percebe isso. Se tem solução, tem solução. Ótimo. Não preciso me desgastar. Se não tem solução, para que eu vou me desgastar? Da mesma forma. Então essa maturidade, isso, gente, é tão central hoje para as pessoas terem saúde, mas pouca gente valoriza isso que a gente está falando aqui. Pouca gente mesmo. Infelizmente isso não é para todo mundo. Infelizmente, ainda, né? Eu espero que todo mundo tenha o potencial. Mas às vezes isso aqui que a gente está falando é grego para as pessoas. Entra para o ouvido e sai pelo outro lado, elas não conseguem entender. Não existe cognição que consiga entender isso que a gente está falando aqui, né? É um tipo de reação instintiva, ação e reação, quase como um animal, né? E aí sofre mesmo. A gente sofre porque a gente não contempla, a gente não para, a gente não olha de fora, a gente não começa a ter conversas com nós mesmos, está faltando isso, né? Aí, então, reforçando, a partir das experiências de dor, nós vamos trazer muita força interior. Então, as pessoas que mais realizam coisas, podem ver, as pessoas que mais impactam na humanidade, tiveram histórias de vida dificílimas. 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 Qualquer pessoa que fez uma grande descoberta, que teve uma grande sacada, um grande insight, todas, sem exceção, pode ver na biografia delas, passaram dificuldades extremas, dificuldades mesmo. Então o que está mostrando aqui? Que justamente algumas pessoas conseguem fazer do sofrimento uma alavanca para dar um salto quântico mesmo, para a pessoa acessar coisas completamente fora da caixa. Então, desejar uma existência sem sofrimento total, evitando o sofrimento a todo custo, isso é ilusório. O sofrimento vai fazer parte, né? Na verdade a gente fala assim, né? As situações difíceis, elas estão dadas, elas vão acontecer. O sofrimento é opcional. Sofrimento é o processo como eu lido com aquilo. Que é o que a gente está falando aqui, está martelando. Mindfulness vai ajudar a transformar a forma como eu me relaciono com as coisas difíceis. As coisas são difíceis para todo mundo. Uma situação de guerra é difícil para qualquer um que estiver lá. Não tem quem vai, tá tudo bem. Né? Tem que ser doido. Mas cada um vai viver essa guerra de um jeito diferente. De acordo com as suas habilidades internas. É isso que a gente está batendo aqui, tá? Então, para a gente poder ter o grande antídoto, como eu falei, das emoções perturbadoras é cultivar compaixão. Cultivar compaixão significa o quê? Eu me descentrar, eu não olhar só para os meus problemas, é eu ampliar meu olhar. Só de fazer isso, boa parte das emoções se dilui. A gente sai dessa fixação obsessiva pelas nossas necessidades. Quanto mais a gente vai tentar contentar as nossas necessidades, mais necessidades vão surgir. É quase como uma erva daninha. Mata uma, cresce 3, né? Então, tá adiantando só ficar preenchendo as suas necessidades? Não. A gente precisa se dar conta disso. Porque na maior parte das vezes as pessoas estão correndo atrás dos seus sonhos, com muito apego e fixação, não percebem que elas vão se esganando, se sufocando nesse processo, e elas continuam atrás de mais coisa. Não é muito diferente o processo de quem é um dependente químico para nós mesmos, quando a gente fica percorrendo atrás de um monte de ilusão. No budismo se usa uma metáfora muito bonita, essa é muito bonita,
de que a gente percorre, a gente está indo atrás de arco-íris, achando que os arco-íris são existentes. E a gente chega lá e não tem existência. Cadê o arco-íris? No entanto, a gente percebe. A gente percebe o arco-íris, mas eles não têm uma existência própria. Eles não estão lá fixamente. Mas a gente persegue os arco-íris, acreditando neles. Então a gente tem que começar a contemplar para onde minha energia está se direcionando, o que eu estou cultivando, quais são as sementinhas que eu estou plantando. E isso é feito a cada instante. Por isso que o momento que nós temos de transformação não é o passado, não é o futuro, mas é o aqui e agora. Só que, infelizmente, a maior parte das pessoas está desconectada do aqui e agora. Ou seja, elas estão abdicando do seu grande poder de transformação. Porque elas estão presas no passado, cheias de emaranhamento. O que eu atendo de gente cheia de emaranhamento, de crença familiar, de fidelidades ocultas, lealdades ocultas, com entes familiares, está amarrada, a pessoa não consegue ir para frente. Constelações, né? Como a gente também trabalha com constelação. E por outro lado, eu vejo um monte de gente preocupada com o futuro, mas o futuro nunca chega a Cristo. E com essa tentativa de controlar as variáveis. Acho que um grande mal hoje da nossa sociedade, que é um mal até tem a ver com uma doença que hoje se torna cada vez mais prevalente, que é o câncer, é a atitude de excesso controle. Nós não deixamos mais o barquinho fluir. A gente quer controlar tudo. O mar, a gente quer controlar o tipo de onda, a gente quer controlar tudo. Quem está lá dentro do navio, a gente quer controlar coisas que são incontroláveis. Então, boa parte do nosso sofrimento hoje, eu vejo, tem a ver com excesso de controle. Ou por pensar em coisas do passado. Não estar conectado ao presente. Estar desconectado do presente. Tá? Então, primeiro, aí eu trouxe essa frase porque eu deixei aqui na minha postagem de ontem. Primeiro concebemos um eu e nos apegamos a ele. Depois concebemos o meu e nos apegamos ao mundo material. Como a água cativa na roda do moinho, giramos em círculos, impotentes. Presto homenagem à compaixão que envolve todos os seres. Isso aqui é a Chandrakirti. Chandrakirti é um grande filósofo do budismo. E muito lindo essa forma, porque aqui em poucas frases ele resume tudo que leva ao sofrimento e o que pode sair, o que pode fazer a gente sair do sofrimento. Então nessas frases, depois se vocês quiserem, reouçam essa live, mas eu deixei no meu post que eu fiz uma publicação olhando para o horizonte, contemplando essas frases aqui. Tá? Então, confiamos cegamente nas nossas percepções. Dividimos o mundo como desejável e indesejável. E damos permanência, acreditamos na permanência de coisas que são efêmeras. Coisas que passam. Tá? Vemos entidades independentes onde há uma rede de relações que se transformam. Vou falar de novo. Vemos entidades independentes onde há uma rede de relações que se transformam. Isso é muito poderoso. Tudo isso aqui vai nos levar para uma grande transformação. Tá? Então, quando a gente divide o mundo em desejável e indesejável, esse é bom, esse é ruim, agora na época das eleições, cuidem. Cuidem porque a mente de vocês pode ser arrastada para uma área sombria muito grande. Que a gente tende a colocar, né? Esse é mocinho, esse é bandido. Esse aqui é bom, esse é ruim. E a gente divide, a gente bipolariza muito. E na realidade, cada pessoa é complexa. Mesmo uma pessoa que fez algo muito negativo. Vamos pensar numa situação muito negativa. Um estupro, por exemplo. É uma situação muito negativa. Então, é claro que essa pessoa fez um ato negativo. Mas será que ela, como um todo, é negativa? Se a gente for olhar a história dela, será que ela sempre só fez coisa negativa? E a gente vai ver que não. E a gente vai ver que muitas vezes os estupradores foram estuprados também. Então eles se tornam algozes, né? Eles sofreram, eles foram vítimas e se tornaram algozes. Então isso é muito profundo, né? Por quê? Porque a gente tem que olhar a rede de conexões. A gente não pode olhar um ato isolado. É claro, não estou dizendo aqui nada de que a pessoa não tem que responder criminalmente, não tem que ser condenada, não tem que pagar de alguma forma, tá? Longe disso, porque precisa mesmo. Mas a questão é,
Será que essa pessoa como um todo é negativa? Mesmo coisas negativas lá, você vê aquelas pessoas jogando bomba uma na outra, na televisão, numa guerra. Será que aquelas pessoas são essencialmente negativas, estão fazendo algo negativo, matando outras? Ou será que é uma ação negativa? Então, a gente aqui divide, a gente generaliza. Quando alguém não nos satisfez, quando alguém nos irritou, a gente tende a generalizar. A gente tende a dizer que essa pessoa é ruim, eu não quero nem saber. Não quero nem ver ela mais. Porque a gente é infantil. A gente não vê que é apenas uma ação daquela pessoa. Ela em si tem muitas outras coisas. Ela é uma rede de relações. Ela não é uma entidade só, ela, fulano de tal. Ela é uma conexão, ela é uma série de coisas. Entendeu? Então isso é muito importante, porque a partir dessas contemplações a gente vai afrouxando um pouco os nossos apegos, nossas fixações, né? Então isso é bem, bem importante. Então, se a gente não faz isso, o que a gente vai ser levado? A gente vai ser cristalizado. Nosso ego vai ser cristalizado. O que é a cristalização do ego? A gente tem a aversão a tudo que nos ameaça. Nós temos a atração por tudo que nos agrada e conforta. E isso vai ficando cada vez mais denso. E no momento que isso está extremamente denso, isso está cristalizado. Parece real, parece uma entidade separada. É muito difícil, nesse ponto, a pessoa conseguir relativizar, ela sair daquela cristalização. Ela está sofrendo a consequência de muitos hábitos e de cristalização, né, dessas atitudes. De aversão a tudo que ameaça, atração por tudo que agrada. Tá? Aí eu trouxe uma frase aqui muito bonita, que fala assim: como a estrela cadente, a miragem, a chama, a ilusão mágica, a gota de orvalho, a bolha na água, como um sonho, o relâmpago ou uma nuvem. Considere assim todas as coisas. Isso aqui é uma frase do Buda, tá? Buda Sakyamuni, quando ele fala o que é a natureza da realidade. E aí ele fala assim, que a natureza da realidade é como uma estrela cadente, uma miragem, uma chama, a ilusão mágica, um sonho, um relâmpago, uma nuvem. E todas as coisas são assim. Ou seja, precisamos não nos fixar, precisamos perceber que a gente está em mutação constante, né? Temos que perceber que a nossa mente está mudando, nosso corpo está mudando, tudo está em mutação constante. Então temos que abrir mão das nossas fixações. E a grande questão é que, por mais que a gente ache isso uma boa ideia, puxa que legal isso que está falando, né? O que o Buda falou, tem tudo a ver. Mas tem muitas áreas nossas que a gente não percebe. Que a gente é extremamente duro, rígido, dogmático, né? Como é que a gente sabe quando a gente tem arestas extremamente duras dentro da gente? É quando a gente é tomado de emoções. Então as nossas emoções, essas emoções aflitivas que estão aqui, na verdade, é elas que nos auxiliam a percebermos as nossas cristalizações, nossas rigidezes. Aquilo que não move, aquilo que está fixado. E a partir daí a gente pode fazer alguma transformação. Porque a gente percebe que a gente sofre com isso. Né? Quanto mais rígido, maior a quebra. Maior a queda e maior a quebra. Quanto mais rígido, mais dor a gente vai sentir. A gente tem que se tornar mais maleável, mais flexível psicologicamente, mais adaptável, sem generalizações. Só que o discurso caminho do meio, como esse que eu estou fazendo aqui, hoje até dos algoritmos, ele não entra como um discurso bom. Por quê? Porque o que dá ibope hoje nas redes é ou você odiar alguma coisa ou você amar uma coisa. Não existe meio termo, né? Existe o que dá ibope é a polêmica, são os extremos. Extremos fazem o algoritmo mostrar para mais pessoas, as pessoas querem opinar, querem falar, elas são tomadas de emoções e elas interagem e assim vai. Mas o processo de equilibrar, de ver que nem é assim, nem é aquele outro, talvez é alguma coisa no meio e é mesclado e aquilo está em transmutação o tempo inteiro, esse olhar aqui não é treinado. Né? Então é uma coisa que não é treinada nas escolas, não é treinada nas redes sociais, nas nossas relações não é treinado. A gente é 880 com as pessoas em geral, né? Ó, o Ronaldo Colocai, precisamos simplificar mais. Ó, não gosto de polêmicos.
É muito bom quando a gente consegue fugir um pouco dessa loucura, né? Então a emoção dolorosa nos atinge, olhar de frente. Precisamos olhar de frente às emoções que nos atingem e identificar os pensamentos imediatos que a provocaram e a alimentaram. Isso é muito importante. Então, quando tem uma emoção, raiva, vamos pensar na raiva. Mas junto com a raiva tem uma imagem que vem, tem um pensamento que vem. E isso muitas vezes antecedeu a própria emoção. A gente chama aversão a uma situação. A gente se sentiu machucado numa situação. E a partir daí veio uma imagem, veio um pensamento tal quando a gente está na emoção. Então a gente precisa treinar a identificar todo esse emaranhamento de pensamentos, de imagens que antecedem uma emoção muito intensa. A gente pode treinar isso. A gente pode ficar muito bom nisso. E aí, só de fazer isso, a emoção como se murchasse, né? Ela perde a força, tá? Então, essa visão das emoções é importante porque as emoções vêm de emovere, que tem a ver com o verbo mover, movimentar, tá? No budismo, né, a gente condiciona a mente adotando perspectiva, visões de coisas. Isso influencia nossos processos emocionais, né? Então, na psicanálise clássica, ou na psicologia, que não é a psicologia mais recente, mas é a psicologia lá de trás, a psicanálise, a psicologia analítica, vários campos da psicologia, focam muito na questão do conflito. Não tem problema, nós temos conflitos e precisamos olhar, não é mesmo? Mas, várias áreas da psicologia desenvolveram, o próprio mindfulness, psicologia positiva, perceberam que além de olhar o conflito, nós podemos gerar certos estados mentais. Então o estado de compaixão pode ser gerado, generosidade pode ser trazida, exacerbada, cultivada. Então não só devemos olhar o nosso conflito, mas também precisamos cultivar estados que nos levam à felicidade. Amor, compaixão, alegria e assim por diante. A gente já vai falar como, tá? Então essa é uma pequena diferença, né? Então no mindfulness, a maneira como se formam os pensamentos. A gente vai olhar isso. Ir além dos limites impostos pelos pensamentos. Tá? Em 1998, Martin Seligman, que é fundador da psicologia positiva, tá? Ele focou muito nessa questão. É possível, além disso, cultivar estados virtuosos da mente. Que é uma coisa que no budismo já é feito há muito tempo. Então, no budismo, o treinamento budista trabalha com a dificuldade, com o conflito, com toda a rede, com a raiva, com o orgulho, com a inveja, a gente trabalha com isso. Porém, nós também usamos a prática para cultivar estados virtuosos da mente, estados positivos da mente, tá? Isso é bem importante. Então, a felicidade não se resume à mera ausência de infelicidade. Isso é bem importante, tá? Não basta não estar infeliz, não necessariamente estaremos felizes. Felicidade não é a ausência de infelicidade. É a mesma coisa que eu falo, saúde não é a ausência de sintoma. As pessoas acreditam que saúde é a ausência de sintoma. Pelo contrário, hoje em dia é muito mais que isso. E a mesma coisa, não estar infeliz não significa necessariamente que estamos felizes, tá? Ó, aqui a Raquel colocou que a psicologia transpessoal também aborda assim, né? Bem legal. Bacana teu comentário. Acho que também, vamos ver aqui quem mais que tinha comentado. O Ronaldo, o homem criou maldade contra o seu irmão de sangue, ou não, e com isto acabamos com sentir o que o outro sofre. Não entendi tão bem ali o que ele quis dizer, mas enfim, vamos em frente. Então, 3 métodos. Vamos pensar em 3 métodos em como lidar com as emoções aflitivas. Afinal de contas, esse é o nosso tema principal hoje. Então, um dos métodos é aplicar antídotos para as emoções negativas. Tomem nota disso, tá? Então, o primeiro método é aplicar antídotos. Segundo método, liberação. Terceiro método, utilização das emoções. Como que funciona cada um? Nos antídotos, vamos lá. A gente usa uma emoção praticamente oposta à que está nos tomando conta, né? Então, por exemplo, quando a gente é tomado de muita raiva, se a gente cultivar a paciência e o amor, dificilmente eles coexistem. Ou é um ou é outro. Então, se eu consigo, através de várias técnicas, gerar um sentimento de amor e de paciência,
a raiva não vai estar lá, porque as duas não coexistem. Então é um antídoto. Eu preciso aprender a gerar esse antídoto, tá? Em relação ao orgulho é um veneno complicado, porque é muito sutil. O orgulho é difícil de a gente perceber, né? Mas ele intoxica a mente e as relações das pessoas. Então, qual que é o antídoto do orgulho? A humildade. Então, quando a gente é humilde, a gente está cultivando uma atitude humilde, tem várias formas de fazer isso, a gente não vai estar em estado de orgulho. Porque são coisas completamente antagônicas. Uma não coexiste com a outra. Então, tudo isso é nível de antídotos, tá? Ciúme. Qual é a cura, digamos assim, através dos antídotos? O antídoto para ciúme é você ter alegria. Então, se você acha que a pessoa é sua, você possui ela, né? Mas de repente ela está conversando com outro, ao invés de você sentir ciúme, você deveria treinar na alegria. Alegria é o quê? De que ela está bem com o outro também. Que bom que ela está feliz. Se você consegue cultivar esse estado, não tem como ter ciúme. Porque o ciúme é justamente o contrário. É eu, ela tem que me servir. É algo completamente egocentrado, não é mesmo? Inveja, a mesma coisa. Se a pessoa tem algum... Vamos pensar, a pessoa tem um carrão lá. Você olha pro carrão e a primeira coisa que você fala assim, deve ser de dinheiro frio. Esse aí roubou não sei o quê. Por isso que ele tem esse carrão. O que a gente está cultivando na nossa mente? Está cultivando inveja. Isso é uma forma de inveja. E aí qual é o antídoto para inveja? Ao invés de a gente olhar a pessoa com o carrão, a gente vai falar assim, pô, que legal que ele tem isso. Não é à toa que ele tem isso. Essa pessoa tem porque de alguma forma ela fez por merecer. Ela cultivou, ela conquistou isso na vida dela. Então, a alegria é muito poderosa para antídoto para inveja e ciúme, tá? E em relação ao apego, a gente tem muita fixação, muito apego às coisas. Tem vários níveis de antídotos, mas uma delas é contemplar de que as coisas são impermanentes, né? E desenvolver calma, porque o apego faz a gente ficar muito acelerado, muito obsessivo, calma. Aí meditação mesmo, né? Parar tudo, diminuir a fixação, tá? Então isso eu falei de antídotos. Agora vamos falar de um segundo método. Vamos ver aqui o que mais... faço isso quando estou descontente, por exemplo, filhos, para não falar no momento, eu respiro, mudo o foco, até medito. Isso passa para falar no momento certo, é um exemplo da minha vida. Isso, Patrícia, você está usando aquilo que você tem mais habilidade, que é o quê? Usar antídotos para emoções perturbadoras. Isso é uma forma de lidar. É uma forma boa e inicial. Agora a gente vai ver um nível mais profundo, em que a gente pode usar outras formas, de outras maneiras a gente pode lidar com as nossas emoções, tá? A Carol Manson colocou, a psicologia transpessoal também, o movimento das escolas mística andina também faz práticas com esse alinhamento dos corpos, legal, não sabia, não conhecia também. Quis dizer que a maldade ficou uma coisa corriqueira, sim. Na verdade, maldade, esse estado de maldade, sempre pense nessa palavra, maldade, quando a gente acha que alguém é ruim, cruel, maldoso, não fale assim, essa pessoa é assim. Mas a atitude dela é assim. A atitude sim, mas você não sabe da vida dela. Né? Então a gente não deve julgar a pessoa, a gente deve julgar a ação dela. Ela vai ter que pagar por essa ação negativa. Mas a gente não sabe da história dela. Como é que a gente vai falar que a pessoa é ruim? Como é que a gente sabe, né? Não tem como. Então é imaturidade nossa a gente taxar as pessoas de ruins, né? E se a gente começar a fazer isso com o nosso círculo, sabe aquelas pessoas que a gente tem dificuldade, um pouco mais aresta ali e tal, não olhe para elas como pessoas negativas. Olhe que talvez tem coisas que elas fazem que incomodem vocês. Então, na verdade, o olhar tem que focar em nós mesmos. Na nossa sensibilidade frente ao que o outro faz. Eu sou sensível. Eu sou cheio de mimimi, né? Por isso que eu me irrito tanto quando ele faz aquilo. Então, a gente deveria mudar e inverter o olhar. Não olhar, a pessoa é culpada. Não, por que eu tô me atingindo tanto por isso? Por que eu tô tão sensível a isso? De onde eu trago isso? É esse olhar que a gente tem que desenvolver mais. Aí, muitos conflitos podem ser remediados, podem ser tranquilizados. Só a partir desse olhar que se inverte para dentro. Não olha para fora, olha pro
processo interno. Tá? Agora vamos falar de uma outra habilidade, né? A habilidade que é liberar as emoções. Que método é esse de liberar as emoções? Então aqui já exige um treinamento mais profundo. Qual é o treinamento? Olhar para a insubstancialidade das emoções. Lembra da metáfora do arco-íris que eu falei no ar? A gente acredita no arco-íris. Da mesma forma nós acreditamos nas nossas emoções e nos nossos pensamentos. A gente acredita no nosso eu, Luiz, aqui, do jeito que eu penso, do jeito que eu tenho minha trajetória. Mas na realidade, a gente precisaria olhar que as emoções não têm localização. Elas não estão no cérebro, elas não estão numa região do corpo, apesar de elas se manifestarem, né, com sintomas no nosso corpo, mas a gente não consegue encontrar onde está a emoção. Ela é insubstancial. E daqui a pouco ela passou. Ela está lá, mas não está lá mais. São como nuvens no céu, né? O céu da consciência azul, expansivo, e as nuvens das emoções aflitivas, raiva, orgulho, inveja e tal, de repente passando, daqui a pouco já não estando mais lá. Então elas são muito insubstanciais. Nós não devemos acreditar que as emoções são fixas, rígidas. A gente também tem que contemplar que elas são insubstanciais, impermanentes, que elas vêm e passam, elas não têm solidez. A gente acredita muito nas nossas emoções. A gente não questiona elas. A gente precisa aprender a questionar mais elas, tá? Então, esse segundo nível de treinamento é liberar emoções, olhar para a insubstancialidade das emoções. De onde vêm as emoções? Onde ficam as emoções? Para onde vão as emoções? São os três movimentos. De onde surge, onde fica, para onde vão. De onde surge, onde fica, para onde vão. Quanto mais a gente treinar nisso, maior habilidade de perceber que não tem localização, não tem substancialidade. Então, para que sofrer por uma coisa que não tem substância, que não tem, que daqui a pouco já é outra, que é mutável completamente? Não vale a pena a gente se fixar na imagem, tá? Então é aquela metáfora das ondas do oceano. Outra metáfora bonita que no budismo se usa é o esboço na água. Então esse método é liberar como se fizesse um desenho na água. Na medida em que eu passo o graveto na água, já não tem rastro. Já não deixa rastro nenhum. A emoção suja eu já vou liberando. No primeiro método, eu usava antídotos. A emoção surgiu, me contagiou, tal. Opa, deixa eu usar um antídoto aqui para equilibrar essa situação. Segundo método, não. Eu nem preciso, porque à medida que a emoção surge, raiva surge, eu já estou liberando a raiva. Porque eu sei que ela é insubstancial, eu reconheço que ela não tem de onde surgir, não tem onde ficar, não tem onde se dissolve. Ela é completamente substancial. Então exige um treinamento maior, né? Uma realização maior. Mas é possível. Uma outra metáfora que o budismo usa é que é como um voo de um pássaro. O pássaro voa, mas ele não deixa rastro. É como um graveto na água. É como um arco-íris. Então a gente pode treinar para chegar nesse ponto, em que eu libero uma emoção aflitiva no momento que ela surge, sem deixar ela cristalizar, sem deixar ela ter consequências, sem ela tomar conta das minhas atitudes, das minhas ações. Muito antes, tá? Focar a atenção na raiva e não no seu objeto. Esse é o maior treino que a gente pode levar também dessa live, que é o quê? Se eu tenho raiva, inveja, orgulho, todas essas emoções aflitivas, apegos, eu não deveria olhar o objeto dessas emoções. Quais são os objetos? Eu tenho raiva dessa pessoa, eu tenho raiva desse partido político, eu tenho raiva dessa situação. Tira o foco dos objetos. Foca na emoção em si. Isso é um baita treinamento. Olha a raiva em si, a raiva por dentro dela. Olha o orgulho em si, dentro dele. Mas não o objeto para onde ele se direciona. Bem profundo, né? E o terceiro método, eu falei do primeiro, do segundo, e eu vou falar do terceiro método. O terceiro método são usar as emoções como catalisadores das transformações. Livre das fixações, não é necessário antídotos. As próprias emoções são catalisadoras, né? Então, aqui é uma metáfora bem legal, que é o quê? Às vezes você está lá no oceano e você sofre um naufrágio, né? E o barco afunda e você está na água, e aí a habilidade da pessoa, do meditante, é o quê? É eu conseguir nadar no meio dessa água aflitiva. O outro vai se afogar, um vai nadar.
Então quem está nadando está usando essa dificuldade como um catalisador de mudanças. Aquelas pessoas que a gente falou, que descobriram grandes coisas, tiveram insights profundos, né, na história da humanidade, elas são pessoas que conseguem usar, catalisam processos através das emoções. Então, das emoções difíceis, elas têm insights profundos, transformações profundas. A Lia colocou aqui, para gerar o antídoto precisa ser também de forma preventiva, para que ele possa ser usado na hora da emoção oposta? Sim, esse também é um treinamento, Lia. Você pode fazer isso muito antes. Então, se você pode se imaginar numa situação que traz muita raiva. E ao mesmo tempo, deu a situação. Daqui a pouco para. Agora gera um outro olhar. Gera gratidão por tudo isso. Gera um outro olhar em relação ao motivo que levou à raiva. Pensando que não é a pessoa, é a atitude. Contemplando que a emoção é impermanente, que o tempo é curto, várias coisas. E você faz um antídoto. Você pode treinar isso em meditação. A gente chama isso de meditação contemplativa, né? São formas de meditação contemplativa. Aí aqui a Carol colocou, é importante não nos deixar em modo de exclusão ativo para fazer esta prática de soltar as emoções, né, Luiz? Fazer ações proativas. Aí que eu digo, não olhar para as nossas negatividades é infantilidade. A gente tem esse lado sombrio. Não adianta a gente querer evitar porque vai se contaminar. Por outro lado, a gente tem que saber como se aproximar disso. Bem lembrado. Então, a gente tem método para isso. A gente tem forma de fazer isso. Então, a gente tem que fazer isso de forma controlada em ambiente seguro, como eu falei, através da meditação, para quando acontecer, eu já sei como lidar. Eu já tenho a referência interna. Tá? Mas se a gente não fizer, a gente não vai saber lidar com a situação. O barquinho vai naufragar, a gente vai se desesperar. É importante a gente treinar nessa situação. Várias meditações budistas nos colocam o exemplo de você se visualizar na morte, em várias situações difíceis de morte, vários tipos diferentes de morte, para ver como seria, como você lidaria, o que brota na tua experiência a partir dessas imaginações. E aí você consegue ir contemplando. Você tem tempo para contemplar. Quando acontecer é muito rápido. Aí se você não tiver o treinamento, quando vê, você foi arrastado por angústia, desespero, um monte de emoção aflitiva. Entendeu? Esse motivo mais preventivo da coisa, né? E aí então, pra gente, eu sei que já passou um pouquinho do horário, mas eu tô empolgado porque esse conteúdo é muito importante. Eu vou deixar esse conteúdo, eu acho que é bem legal. A gente vai um pouquinho mais aqui, tá? Emoção é incontrolável, criada no cérebro e agindo no pescoço para baixo. Isso. Então assim, isso que o Ronaldo está falando é aquele sistema límbico, direto. Mas a gente tem o neocórtex. O neocórtex é o cognitivo, é o contemplativo. A gente consegue fazer esse diálogo entre sistema límbico e neocórtex. Córtex pré-frontal. Relativizar as coisas. Conseguir modular as emoções. Isso é treinável. Isso pode ser feito. E é isso que nos distingue de um animal. Essa é uma capacidade humana incrível, né, que a gente tem, que a gente pode modular as nossas emoções, contemplar. Tá? Aí aqui, ó, falando de desejo. Desejo gera sofrimento. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter noção de que o desejo gera sofrimento. Ter muito desejo gera sofrimento. Tá? Mas a gente tem que distinguir um pouco. O que é o desejo que gera sofrimento? É aquele que nos traz um estado de avidez, em que nós ficamos tormentados para querer ter coisas, ficamos com obsessão de querer fazer coisas, tá? De querer possuir coisas. E desejo é diferente de aspirações, né? Aspirarmos coisas transcendentes, aspirarmos crescermos, aspirarmos termos propósito de vida, aspirações em geral são muito boas porque a gente tem uma boa motivação e uma atitude direcionada, mas a gente não tem prisão àquilo, tá? Não tem prisão àquilo. A gente simplesmente está contemplando essa motivação, a gente só aspira, mas a gente não tem prisão a essa aspiração. Então essa é a diferença entre desejo e aspiração. Aspiração é uma coisa muito boa. A gente precisa aspirar coisas. Mas a gente tem que cuidar com o desejo desenfreado, tá? Então isso é bem importante.
Aí, o que define também o grau de sofrimento do apego e do desejo? Quanto mais durável é, mais, em geral, machuca mais, e a intensidade também. Quanto mais apego tem a alguma coisa, algum objeto, mais intenso vai ser. Tá? É diferente também repressão ou satisfação de preferir bem-estar durável. Tá? Então, a gente tem que distinguir um pouco, porque às vezes a gente vai falar assim, mas então eu não posso preencher meus desejos, eu vou reprimir. Não é essa a ideia. A ideia não é de reprimir os desejos. A ideia é de a gente preferir o bem-estar em coisas que são duráveis, não em coisas efêmeras. A gente quer comer um doce, quer comer um doce, quer comer um doce, mas a gente já está obeso. Se a gente comer um doce, a gente vai ter um resultado ruim, a gente vai piorar o nosso resultado. Então, se a gente contempla, não, isso não vai me trazer felicidade a longo prazo. Vai me dar um alívio momentâneo, um prazer momentâneo, mas não me dá bem-estar a longo prazo. Então eu vou abrir mão disso, eu abro mão desse desejo. Essa seria uma atitude mais madura, né? Então, Aaron Beck, que foi o pai aí da terapia cognitiva comportamental, ele falava, né, que as emoções são geradas pela cognição, que é muito próximo do que o budismo também acredita, né, há milhares de anos já. Então, são os pensamentos que geram as emoções, e não as emoções geram os pensamentos. Dentro do universo da psicanálise, né, principalmente, as emoções elas vão dar origem aos pensamentos. Então, as emoções vêm antes e os pensamentos vêm depois. Na verdade, dentro da terapia cognitivo-comportamental, universo de mindfulness, de budismo, é o contrário. Os pensamentos se acumulam e geram as emoções. Tá? Então as emoções, a gente pode dizer que é um grande acumulado de pensamentos e imagens que se tornam muito aceleradas e tomam conta do nosso corpo e nos castigam, né? Emoções muito duradouras, muito intensas, nos castigam também, porque tem efeitos fisiológicos, né? Impactam o nosso corpo, tá bem? Então isso é uma contemplação dentro da psicologia. Aí Nagarjuna, um filósofo indiano, falava assim: é bom coçar-se quando vem a coceira, mas é melhor quando ela não vem. É bom satisfazermos os nossos desejos, mas é melhor quando estamos livres deles. Bonito, né? Então Nagarjuna está falando justamente aqui desse processo de que é melhor não ter a coceira do que aliviar quando a gente coça, né? Dá um alívio, mas melhor é não ter, entendem? Então aqui é uma contemplação. E aqui a gente está falando muito de apego. Apego gera mais sofrimento. É melhor não ter o apego. É bom comer o doce se eu estou com fome? Estou com vontade de comer um doce. Que delícia comer esse doce. Tá, é bom momentaneamente. Mas é melhor se nem tivesse a vontade. Por quê? Porque daí você não precisa, não necessita do doce para ficar feliz. Você já está estável. Entende a diferença? É uma diferença bem importante. Vamos falar de ódio. Ódio e raiva. Ódio e raiva. Tem uma frase assim do Buda, bem bonita também, que ele fala: se o ódio responde ao ódio, o ódio nunca cessará. Então aqui, Buda está falando, ódio não se resolve com ódio. Ódio vai gerar mais ódio. Não tem como sair do ódio respondendo na mesma moeda. Então aqui a gente tem aquela frase, né? Olho por olho, dente por dente. Enquanto a gente tiver olho por olho, dente por dente, vai faltar olho e vai faltar dente, né? Porque todo mundo vai se arrancar. Porque é uma cadeia incessante. Então, sair da raiva e do ódio, não se sai com raiva e ódio. Essa é uma contemplação básica, né? O ódio não termina com ódio. E uma outra frase fala assim: se praticarmos o olho por olho, dente por dente, todo mundo inteiro será cego e desdentado. Né? Essa aqui é uma frase do Gandhi. Gandhi tem essa frase. Se praticarmos o olho por olho, dente por dente, logo o mundo inteiro estará cego e desdentado. Muito boa, né? Gandhi, essa frase é muito boa. Outra frase que ajuda a contemplar o ódio e a raiva: quantos malfeitores matarei? O número deles é infinito como espaço. Mas se eu matar o espírito do ódio, todos os meus inimigos serão mortos de uma só vez. É uma frase de Shantideva. Eu vou falar de novo essa frase, ela é profunda. Quantos malfeitores matarei?
O número deles é infinito como o espaço. Mas se eu matar o espírito do ódio, todos os meus inimigos serão mortos de uma só vez. Shantideva. O que ele está falando aqui? Não vai tentar resolver o objeto da sua raiva. Ah, eu vou exterminar esse, vou exterminar aquele, não falo com aquele, não falo com esse, bloqueio esse aqui do Facebook, bloqueio aquele do Instagram, não quero falar com aquele parente e assim vai. Isso não é a solução. A solução é tentar exterminar o próprio ódio. É você não estar contente com o seu próprio ódio e raiva. Ah, mas eu não tenho ódio, eu não tenho raiva. Será? Se você tenta evitar pessoas porque você não gosta delas, se você tem um tipo de aversão, ressentimentos, mágoas, são formas diferentes de raiva, de ódio também. Então o ódio e a raiva têm muitas manifestações. Ressentimentos, mágoas, né? Animosidades, rudeza. São várias e várias expressões de raiva, tá? Então, todos nós temos isso e a gente deveria se preocupar em olhar isso e não o objeto da nossa raiva e do nosso descontentamento, tá? E a inveja, o último veneno que eu vou falar aqui, veneno mental, né? Emoção perturbadora, como lidar com a inveja. Tem uma frase assim de Swami Prajnapad, que ele fala assim: quando você ama alguém, não pode esperar que essa pessoa faça as coisas da maneira que lhe agrada. Isso seria o equivalente a amar a si mesmo. Então, o verdadeiro amor não é fazer com que a pessoa cumpra tudo o que eu quero, né? O verdadeiro amor não é isso, é dar totalmente liberdade. Se a pessoa quer fazer o que ela quiser para ela ser feliz, tudo bem. Isso é amor, né? É você ficar contente com o que o outro está contente também, com as opções que o outro tem. Agora, a inveja é isso, né, pessoal? Então, o antídoto de inveja e ciúme não tem nada mais poderoso do que o contentamento, a alegria. E isso a gente tem que treinar nas pequenas coisas. Tudo que você vê das pessoas, tudo que elas fazem, tudo que elas estão contentes, que elas estão em bem-estar, é uma prática de contentamento e alegria. Você vê a pessoa saudável, forte, se alegra. Puxa, que bom que ela tem isso. Que maravilha que ela é saudável, que coisa mais maravilhosa. Se uma pessoa vai lá e ajuda alguém na rua, puxa, que legal, que generosidade que essa pessoa tem. Que maravilha isso. E a gente se contenta, né, de dentro para fora. Então, na medida em que a gente cultiva alegria, na medida em que a gente cultiva contentamento com boas ações das outras pessoas, é difícil que a inveja e o ciúme entrem, né, que consigam gerar essa podridão que a inveja e o ciúme podem levar, né? Ciúme e inveja pode levar uma pessoa a matar a outra, né? Como a gente já viu várias vezes histórias, né? A pessoa vai lá e decapita a outra, porque, enfim, porque era traída e tal, tal, tal. Não importa, né? A situação é complexa, mas assim, o que leva uma pessoa a esse ponto? Leva justamente essa cegueira. Ela acha que a outra pessoa pertence a ela. Aí a gente volta naquele ponto, né, de que boa parte do nosso sofrimento vem da ilusão de que a gente tem controle sobre as coisas. A gente não tem nem controle aqui sobre os nossos pensamentos e emoções, como a gente está vendo aqui na live, que dirá do que o outro faz. Nem das nossas atitudes a gente consegue controlar, mais ou menos, né? A gente não tem esse treinamento tão bem feito, que dirá controlar o comportamento das outras pessoas. Então, assim, é uma grande ilusão, né? A gente achar que tem esse controle. Então, enfim, pessoal, eu cobri vários aspectos aqui. A ideia era a gente trabalhar como lidar com as emoções difíceis, e o Mindfulness é uma contribuição, por quê? Porque só através do estado de presença de Mindfulness, que a meditação proporciona, esse estado de presença, de equanimidade, de olhar amplamente tudo o que está acontecendo, isso é a base para a gente fazer essas transformações que a gente está falando. Inclusive essas transformações mais avançadas que a gente trocou aqui, que é de lidar com as emoções com uma grande habilidade, né? Então, se a gente não treinar Mindfulness, presença, se a gente não fizer isso com a gente, essa alquimia, como que a gente vai ajudar os outros? Como a gente vai dar o exemplo para os nossos filhos? Qual vai ser o nosso legado também? O que a gente vai deixar para a humanidade? Então, acho que a humanidade está passando por um momento, a gente precisa dar esse salto, né? A gente precisa trabalhar isso com nós mesmos. E é claro,
a expressão coletiva disso, a expressão social, vai ser uma sociedade mais pacífica. Uma sociedade que respeita mais a relação com o meio ambiente, com os animais, com as florestas, com os rios, com o ar, com as montanhas, com o ambiente em que nós vivemos. Uma humanidade que respeita mais os próprios seres humanos, que consegue olhar com equanimidade, né? Independente de cor, de raça, de crenças, tá? Então, se a gente não consegue fazer isso com a gente não vai conseguir isso coletivamente. A gente precisa juntar, ter uma massa crítica de pessoas que estejam nesse caminho, né? Que estejam buscando tudo isso que a gente falou aqui na live hoje, né? E o Mindfulness é um excelente caminho. É um excelente caminho. Então, se você ficou interessado em Mindfulness, gostaria de fazer um treinamento, um aprofundamento, eu vou deixar aqui depois no meu story o link para o nosso programa. Eu tenho 2 programas, né, que estão disponíveis em plataforma aí online. Um deles é um treinamento completo de 8 semanas de Mindfulness e Compaixão. E eu e Ivonei Pinheiro organizamos esse curso. E você vai lá na plataforma do Hotmart, acessando as aulas aos poucos e vai tomando contato com os temas aos poucos, treinando isso com você mesmo. E tem um outro treinamento que eu deixei que é Mindfulness para ansiosos. Foi pensado justamente para as pessoas que querem práticas mais concisas, curtas, mas que ajudam a dar pequenas pausas no seu dia, a cultivar estados emocionais de maior estabilidade, para que a gente não oscile tanto, vai e volta, vai para cima, vai para baixo, né? Tá feliz, tá eufórico, daqui a pouco tá triste, deprimido. Então a gente tem que cultivar e esses cursos ajudam bastante. Então eu vou deixar os links, né? Se vocês quiserem lá acessar, vai ser um prazer ter vocês como alunos. Lia, que live! Como é bom ressignificar muitas coisas e ver que eu estou no caminho certo. Gratidão por sempre me inspirar. Querida, estamos juntos nessa caminhada, né? Lia é nossa instrutora de Mindfulness também pelo Centro Paranaense. Nós temos um curso de formação em Mindfulness também, aqueles que querem se profissionalizar. Ronaldo, você é bom mesmo? Nós somos bons. Que bom que você esteve aqui também. Eu vi que você participou bastante. Muito bom essas trocas. É muito bom a gente ter esse tipo de ferramenta, né? Que a gente possa conversar com as pessoas que a gente nem imaginaria, né? E poder criar esses espaços, né, pessoal? Então, me sinto muito grato pela atenção de vocês que ficaram aqui um bom tempo, quase 1h30. Mas eu achei importante cobrir todos esses aspectos, não deixar incompleto o conteúdo. Essa live vai ficar gravada, vocês podem rever depois, tá? E também aqueles pontos que não ficaram tão claros, eu peço desculpa. Talvez estivesse além da minha compreensão, né? São temas muito profundos e complexos. Vocês podem ver que eu trouxe várias citações para me apoiar também. Então, se vocês gostaram da live, não é pela minha explanação em si, mas por todas essas pessoas, esses seres incríveis que também deixaram essas citações que me ajudaram a construir uma linha de raciocínio aqui até esse momento, tá bom? Então, até a próxima live. Logo, logo vou divulgar. Não temos ainda a data, mas essa semana já colocamos o calendário de lives aí do próximo mês. Tá bom? Foi um prazer estar com vocês. Bom descanso, coração em paz.